Fala turma, tudo bem? Professor Wagner Luiz. Como eu costumo dizer, sou uma parte de um todo chamado Farias Brito. É claro que eu estou aqui para compartilhar conhecimento e multiplicar aprovações, que a aprovação, para falar de aprovação, é claro que nós entendemos. Então, sem mais delongas, convido você a pegar o seu material, para ser mais preciso, esse que eu vou compartilhar aqui com você. Pega a caneta, pega papel e vamos discutir aqui algumas questões, tudo bem? Sem mais delongas, vamos nós. Pegamos, pois, aí, ó, primeira questão e temos assim, ó. Segundo a neuropediatria, eu sempre vou lembrar você a principiar a leitura, né, do enunciado da questão, já para ir para o texto mentorado, sabendo que no texto você, é claro, vai encontrar. Então, segundo a neuropediatria, tudo bem? O uso excessivo de celular e outras telas por crianças e adolescentes pode comprometer o desenvolvimento cerebral. Por quê? Então, vamos nós. A palavra nomofobia, sublinha a palavra nomofobia, tudo bem? Para quem não sabe, é medo de ficar sem celular. Será se você tem? As novas tecnologias como smartphones, tablets e outros dispositivos digitais móveis provocaram a incorporação de uma nova palavra ao léxico especializado, nomofobia. O termo se refere ao uso exacerbado e exagerado e dependente do celular e de outras tecnologias digitais. No Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da USP, é comum a chegada de crianças e adolescentes viciados em celular. A neuropediatra do Hospital Letícia Sampaio alerta que o uso de celulares e outras telas por crianças e adolescentes pode comprometer o desenvolvimento cerebral. A médica explica como o cérebro dos pequenos se desenvolve. É um processo contínuo e dinâmico que vai desde o nascimento até o início da vida adulta. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro vai passar por um crescimento rápido com formação de conexões neurais essenciais. Isso inclui o desenvolvimento de habilidades básicas, como a linguagem e a coordenação motora. E na adolescência, há uma reorganização significativa do cérebro, principalmente nas áreas associadas ao controle dos impulsos e à tomada de decisões. As emoções e o julgamento social representam um período muito importante para o desenvolvimento das habilidades cognitivas superiores e para a maturação do córtex pré-frontal. Então, em geral, de acordo com o campo da neuropediatria, olha só, os celulares estimulam vias de processamento cerebral passiva. O tempo excessivo que crianças e adolescentes passam diante de telas é um tempo em que deveriam ser estimulados pelas vias ativas. Então, o ideal é praticar atividades para desenvolvimento da coordenação motora, da comunicação, da resolução de problemas e da sociabilidade, claro, de maneira offline. Apesar de tanto se falar em vício em celular, muitos pais ainda duvidam que o dispositivo e outros eletrônicos possam viciar. A neuropediatra Letícia Sampaio responde: sim, a dependência digital ou vício em tecnologia existe. Quando você está interagindo com o dispositivo eletrônico, muitas vezes se tem como recompensa uma gratificação imediata, ou através dos jogos ou das redes sociais, dos vídeos ou de alguma forma de entretenimento. Então, isso leva a um ciclo de recompensa que vai estimular cada vez mais o uso contínuo de aplicativos desses conteúdos digitais. Eles são projetados para serem envolventes e estimulantes, o que leva a um comportamento mais compulsivo. É aquela necessidade de verificar toda hora o telefone, a pessoa não pode ficar offline nem um minuto, tem medo de perder algo que seja importante nas redes sociais. Então, veja só você aqui a questão. Segundo a neuropediatria, segundo a neuropediatra, o uso excessivo do celular e outras telas por crianças e adolescentes pode comprometer o desenvolvimento cerebral. Por quê? Alternativa A, estimula o sistema de recompensa de forma cíclica, fechada, degenerando o córtex pré-frontal de forma a reorganizar o funcionamento de todo o cérebro? Não. B, estimula o processamento cerebral passivo, reduzindo as oportunidades de estimulação ativa central para comunicação, coordenação e sociabilidade hábeis, permissivo. C, estimula as vias ativas de processamento cerebral, olha só, cerebral, excitando o sistema de recompensa de forma a desacelerar a maturação do córtex pré-frontal, impede a formação de conexões neurais fundamentais para a coordenação motora e para a aquisição da linguagem, ou impede a regulação adequada dos sistemas de recompensa, que inibe o controle sobre impulsos, o acesso às vias ativas de processamento. De acordo com a leitura do texto, a alternativa correta é a alternativa B, depois você vai e retifica o gabarito, tudo bem? Segunda questão, no trecho, então, isso leva a um ciclo de recompensa. Quarto parágrafo. Então, venhamos aqui ao quarto parágrafo. Temos aqui o primeiro,
o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. Então, isso leva a um ciclo de recompensa. Identifiquei, ó, e você aí pode já, por sua vez, também identificar no seu texto. O pronome isso, pronome demonstrativo. Entendemos que o pronome, ele é um grande recurso de construção textual, né? Então, quem é o pronome? O pronome é aquele que facilita o jogo de coesão, né? Wagner, o que é uma coesão? Coesão é uma relação de ordem gramatical. E o pronome, por sua vez, é um referencial. Então, ele referenda o que foi dito anteriormente, ou seja, a um termo antecedente, como ele também vai referendar um termo que ainda será dito, a um termo sucedente. Então, quando ele retoma o que foi dito anteriormente, eu vou dizer que o meu pronome é um referencial anafórico. Quando ele faz referência àquilo que ainda será dito, eu vou dizer que ele é um referencial catafórico. Estamos entendidos? Claro que estamos. Então, eu convido a você a ler o quarto parágrafo. Apesar de tanto se falar em vício em celular, muitos pais ainda duvidam que o dispositivo e outros eletrônicos possam viciar. A neuropediatra Letícia Sampaio responde: sim, a dependência digital ou vício em tecnologias existe. Então, quando se está interagindo com um dispositivo eletrônico, muitas vezes se tem como recompensa uma gratificação imediata, ou através dos jogos, ou das redes sociais, dos vídeos ou de alguma forma de entretenimento. Então, isso leva a um ciclo de recompensa. Tá bem? Perceba você que o pronome isso, por sua vez, ele é um pronome aí que está exercendo a função de retomar aquilo que foi dito anteriormente. Se ele está retomando aquilo que foi dito anteriormente, eu tenho, por vez, um referencial anafórico. E se eu tenho um referencial anafórico, ele está exatamente retomando aí, ó, está fazendo menção à gratificação imediata, sendo, pois, a alternativa que marca corretamente a segunda questão, a alternativa D de Deus, D de dedicação. Tudo bem? Terceira questão, temos a assinale alternativa que apresenta um conectivo, que preenche a lacuna sem prejuízo de sentido em relação ao texto. Ora, sublinha sentido em relação ao texto. Estamos falando de quê? De semântica. Estamos falando de quê? De significação. A pessoa não pode ficar offline nem um minuto. À medida que tem medo de perder algo que seja importante nas redes sociais, nem um minuto, conforme tem medo de perder algo que seja importante nas redes sociais, nem um minuto, já que tem medo de perder algo que seja importante nas redes sociais, nem um minuto, mas tem medo de perder algo que seja importante nas redes sociais, nem um minuto, portanto, tem medo de perder algo que já seja importante nas redes sociais. Você vai pegar e sublinhar a palavra, na verdade a expressão, à medida que, e você vai colocar ideia de proporcionalidade, tá? Será se eu tenho uma proporção? Não, não tenho. Alternativa, eu já posso, por sua vez, descartá-la. Alternativa A. Alternativa B, conforme, que equivale, sublinha, a de acordo. Nem um minuto. De acordo, tem medo de perder? Não. Perceba que quando eu coloco o efeito semantical, ele não é o mesmo, dá uma quebrada. A alternativa C, para já que, coloca aí, equivale, né, a visto que, a uma vez que, nem um minuto, visto que tem medo de perder algo que seja importante nas redes sociais, né? Uma vez que tem medo, a alternativa correta, alternativa C de competência. Mas oposição, perceba que dentro de um contexto eu não tenho a ideia do confronto, eu não tenho a ideia do embate, eu não tenho, por vez, a ideia da oposição. E, portanto, de conclusão, de encerramento, que muito menos. Então, o que marca a terceira questão e marca corretamente aí é a questãozinha 3, alternativa C, C de casa, C de competência. Vamos aqui para as próximas questões, que me traz como texto Janelas, que é de autoria de João Cabral de Melo Neto. Então, antes, um breve contexto. Wagner Luiz, quem foi João Cabral de Melo Neto? Vai ser um dos grandes nomes de uma literatura ali modernista inserida na terceira fase. Porque quando eu começo a discutir o que foi o modernismo foi ali na primeira, na segunda e na terceira fase. A primeira fase, chamada de fase heróica, mas também chamada de fase de destruição, uma fase que veio ali de 1922 a 1930. A segunda fase,
que foi de 1930 a 1945, chamada de fase de construção, e a terceira fase, fase de reflexão, que é a fase, onde também você vai encontrar ali Clarice, você vai encontrar Guimarães Rosa e, é claro, João Cabral de Melo Neto na poesia. Então, o título, o que é um título, Wagner? Título é um pretexto. Pretexto é desculpa? Não. Pretexto é uma informação prévia. Perceba que eu tenho um texto literário. Se eu tenho um texto literário, eu tenho que atentar minhas particularidades. Eu tenho um texto subjetivo, eu tenho um texto conotativo, eu tenho um texto plurissignificativo e eu tenho um texto onde eu vou trabalhar com plano de expressão. Tá? Então, eu tenho um texto com uma linguagem figurada, com uma linguagem irreal, né? Com uma linguagem que assume, né, uma outra acepção. Cuidado com isso, muito cuidado. Então, janelas. Há homem sonhando numa praia, um outro que nunca sabe as datas. Há homem fugindo de uma árvore, outro que perdeu seu barco ou seu chapéu. Há homem que é soldado, outro que faz de avião, outro que vai esquecendo sua hora, seu mistério, seu medo de palavra véu, e em forma de navio, ainda um que adormeceu. Ou seja, eu sou tantos, né? Eu sou inconstante. O texto me traz a ideia de se ser inconstante. Por sinal, a única coisa constante é a inconstância das coisas. Então, o texto ele me remete a isso. O título Janelas sugere uma visão fragmentada, né? Dividida da realidade, pois defende uma visão fixa, imutável, sobre os acontecimentos do poema. Acabei de dizer que o texto me fala sobre a inconstância. Então, vai de encontro. B. Utiliza uma linguagem científica para analisar o comportamento humano. Meu Deus, o cara acabou de dizer que o texto é literário. Por sua vez, vai utilizar uma linguagem figurada. Quando eu trabalho com um texto científico, é uma linguagem denotativa, uma linguagem técnica. Alternativa C, restringe e limita o olhar do leitor a aspectos, traços concretos e únicos. Não, se o texto é subjetivo, vai de encontro. Permite uma plurissignificância, ou seja, mais de um olhar sobre o texto. D, explica de uma forma direta o propósito de cada personagem da narrativa. Direta? Não. Apresenta diferentes cenas independentes, como se fossem quadros distintos. Daí a janela, daí a ideia de fragmentação. O que marca, pois, corretamente, vai ser a alternativa E. No trecho, quinta questão. Ainda um que adormeceu. A palavra ainda tem a função, alternativa A, de indicar que se esperava que o homem fosse dormir posteriormente. Apresentar uma explicação em relação ao fato de o homem ter adormecido. Sugerir que o homem adormeceu apesar das circunstâncias. Adicionar mais um elemento à série de homens descritos. Ou introduzir uma conclusão ao poema. E aí, qual dos itens aqui você marcaria, tá? Mais uma vez, muito cuidado quando você pegar textos, né? Nessa toada, né? Nessa toada é um texto literário, tudo bem? No trecho há ainda um que adormeceu, né? O ainda, pois, me dá uma ideia de que, turma, ainda, até agora, né? Até este momento, até este tempo, até ao presente, são palavras que têm, por sua vez, o mesmo valor semântico, né? O mesmo valor semântico. Então, o ainda é uma palavra que ela me traz para a condição do instante, né? Do momento. Ou seja, a vida, o que é a vida? A vida é aquilo que acontece, né? É o tempo do presente. Mas, enfim, no trecho ainda, um que adormeceu. A palavra ainda tem a função de adicionar mais um elemento à série de homens descritos, em detrimento das janelas, dos fragmentos, que ratificam, pois, a questão de número 4. E aí, deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui para fazer direito. O que, de uma certa forma, valida, né? Não só por ser uma certa forma, a alternativa D como a alternativa correta, que faz jus aí ao que estamos a discutir. Tudo bem?
Quinta questão, alternativa D. Sexta questão. O que é que nós temos? No verso há um homem que é soldado. Observa-se uma relação sintático-semântica entre os termos homem e soldado. Um homem que é soldado, não é assim? Esse vínculo, essa ligação se deve, vejamos, a expectativa de substituição do primeiro pelo segundo, mais ampla e relacionada ao contexto militar? Não, porque quando eu digo que ele é um soldado, eu limito, né? Eu especifico, né? Eu particularizo, não é? Então, eu não dou um contexto mais amplo. Concordas? Alternativa B, possibilidade de soldado ser uma categoria específica dentro do grupo mais abrangente de homem, ora pertinente, não é não? Alternativa C, contraposição explorada entre os sentidos dos termos homem e soldado. Espera ainda, quer dizer que eu tenho ideias antagônicas? No texto em questão, acabamos de ler, homem e soldado representam o antagonismo? Não, Wagner Luiz. Alternativa D, representação simbólica do termo soldado e o estado emocional do personagem é simbólica? Porque se o texto é literário, sim, mas soldado é um símbolo? Não, eu particularizo, até porque eu não estou discutindo o texto no macro, eu estou discutindo o verso, a frase em questão. A alternativa é uma surpresa causada pela percepção do homem ao se revelar também como soldado. Claro que não. O que marca automaticamente aí o item como correto é a alternativa B. A possibilidade de soldado ser uma categoria específica dentro do grupo mais abrangente de homens, tá? Então, chegamos aí à questãozinha de número 7, tá? Então, perceba que não é que esteja fácil, é você que estudou, é você que se preparou para fazer essa prova de excelência por sua vez, tá? Lembrando a você que a excelência dessa prova, ela se faz aonde? Se faz na sua aprovação. Chegamos aqui à próxima questão, e ao discutir a questão 7, temos um texto aí em que me permite discutir duas questões, tá? Então, a estratégia publicitária da cerveja carioca pautas. Antes de mais nada, sublinha aí, por favor, publicitária. Temos um texto publicitário? Temos. Então, deixa eu abrir o leque aqui. Quando eu discuto um texto publicitário, nele, pois, é predominante uma função. E a função que vai nele predominar é a função apelativa. A função apelativa é aquela também chamada de função conativa. Tudo bem? Então, se é aquela também chamada de função conativa, a função conativa é aquela que tem como finalidade fazer o quê? Fazer com que você, na verdade, sendo direto, a função apelativa ela tem como finalidade te persuadir, né? Levar você a uma mudança de comportamento, levar você a uma mudança de hábito. E quando eu foco, né, na função apelativa, ela vai manter uma ligação direta com o elemento da comunicação. E o elemento da comunicação que ela vai trabalhar vai ser o elemento da comunicação chamado de interlocutor, receptor, a receptora, aquele com quem você vai dialogar no texto. Então, vejamos aqui, temos a estratégia publicitária da cerveja Rio Carioca pauta-se em. Então, não contém glúteos, homenagem da Carioca, que nunca apelou na propaganda ao Dia Internacional da Mulher. Nova Whitby, né? Rio Carioca, verão carioca engarrafado. Sendo assim, a estratégia pauta-se na aproximação contra cervejarias que produzem o Whitbit, buscando promover-se com base no sucesso das concorrentes? Não, de forma alguma, embora fique implícita, mas não é sobre as concorrentes, ela fala da qualidade dela. Na remissão à propaganda de outras cervejarias que exploram a sensualidade feminina, o que fica destacado pelo uso do substantivo glúteos. Exatamente. Nós temos aqui uma crítica, temos aqui uma ironia. Não contém glúteos. Em outras palavras, eu não preciso sensualizar para mostrar que a cerveja é de boa qualidade. Pelo menos essa é a ideia que ele quis passar para a sétima questão, alternativa B de bola. Então, na oitava questão, nós temos o seguinte. As vírgulas foram utilizadas em homenagem da Rio Carioca, que apelou na propaganda ao Dia Internacional da Mulher. Então, as vírgulas foram usadas para introduzir um vocativo. Não.
Vocativo é um chamado. Pai, pai, onde estás? Que não responde mais. Vocativo não exerce função sintática, caso tu queiras complementar, tá? De o adjunto adverbial, também não. O adjunto adverbial é um termo acessorial que, por sua vez, especifica um advérbio. E aí eu não tenho um advérbio. Alternativa C, isolar a oração subordinada adjetiva explicativa exatamente. Que aqui, ó, está exercendo a função de um pronome relativo. Então, os pronomes relativos são eles. Nós temos os variáveis e os invariáveis. Os variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Tudo bem? Então, quanto... exatamente. Quanto, quanta, quantos e quantas. E temos os invariáveis, que, quem, onde. Temos o que. O que aqui está exercendo a função de pronome relativo. O pronome relativo vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Porque se fosse um que conjunção integrante, ele iria introduzir uma oração subordinada substantiva. Mas aí o que, sendo um pronome relativo, até perceba que a palavra que antecede, né, que é aqui, ó, carioca, né, de fato é o nome de uma cerveja, por ser nome Rio Carioca, o que é que nós temos? Nós temos um substantivo. Então, o pronome refere-se, volta, referencial anafórico, agora há pouco discutido na questão, a um substantivo. Então, por sua vez, eu tenho um pronome relativo que está introduzindo uma oração subordinada adjetiva explicativa, o que marca corretamente aqui a alternativa. Opa, deixa eu só. Alternativa C. Então, o que justifica aqui é a C. A D está me dizendo o seguinte: separar orações coordenadas assindéticas. Assindéticas, não. Perceba que eu tenho conectores aqui, ó. Tudo bem? E que é pronome relativo. Separar os termos enumerados, sequenciados também não, que marca corretamente é alternativa C. Nona questão, o slogan "O verão carioca engarrafado" é construído com base em. Então, no eufemismo, sublinha a palavra eufemismo aí, tu coloca abrandamento de notícias desagradáveis. Se eu vos falo assim, ó, você me faltou com verdade. O que é que eu estou dizendo? Que você mentiu, de uma forma eufêmica. Mas eu estou dizendo. Antítese. A alternativa B, uma contradição. Uma oposição de ideias. Perceba você que eu não tenho uma oposição de ideias em O Verão Carioca Engarrafado. Alternativa C, está me dizendo que eu tenho uma hipérbole. O que é uma hipérbole, Wagner Luiz? Exagero. Eu não tenho exagero aqui na questão. Alternativa D, uma metáfora. Uma comparação indireta. Pertinente. Alternativa E está me dizendo que eu tenho uma metonímia, que é o emprego de uma figura por contiguidade. Então, quando eu vos falo em metonímia, vou pegar aqui os principais casos. Então, autor pela obra, li Raquel de Queiroz. Não, você leu Dora Doralina, leu 15 de Raquel. A marca pelo produto, comprei um chiclete na cantina, não foi chiclete, chiclete é a marca, é goma de mascar. A parte pelo todo, ele pediu a mão dela em casamento, não foi a mão, foi ela toda. Tudo bem, um continente pelo conteúdo, tomou uma lata de refrigerante, só se foi na cabeça, não se toma lata, toma-se o que tem na lata, o líquido, tudo bem? Então, o que marca aí a alternativa, corretamente, a alternativa D de Deus, que está sempre conosco, D de dedicação. Para a 13ª questão, nós temos aí um texto muito massa, e aí esse texto é um conto, Luz e Sombra. Deixar aqui somente aqui para melhorar aqui para você, tá? A mesa digital. Luz e Sombra, acompanha comigo a leitura. Antes, olha o enunciado você da questão. O enunciado da questão 10. A dualidade apresentada no título Lua e Sombra, tá? Pode ser analisada como uma manifestação. Luz e Sombra. Na minha infância tive um amigo imaginário. Encantada pela luz, as pequenas coisas, também me pegava flertando com quem estava à sombra. Foi assim que Frankenstein se instalou embaixo da minha cama, no quarto que dividia com minha irmã. Durante o dia, o mundo de cima era habitado por bonecas e pelúcias alegres, mas antes de dormir, eu olhava para o escuro e o sentia ali, respirando. Ele também estava atrás do box do chuveiro, quando o vapor da água me impedia de enxergar mais que um palmo de distância. Onde quer que os olhos não alcançassem, ele estava lá. Com o tempo, fui me acostumando com sua presença e decidi puxar a conversa pouco a pouco. Frankenstein foi se
tornando meu confidente. Assim, o medo esmoreceu e ficou a ternura por sua figura monstruosa, solitária e incompreendida. Anos mais tarde, eu o reencontraria em filmes, livros e textos, e o tomaria como um tema de um trabalho de psicanálise. Não poderia supor, quando nos conhecemos, que Frankenstein havia sido criado por uma mulher, que foi Mary Shelley, quem primeiro imaginou no início do século XIX. A dualidade, apresentada no título Luz e Sombra, pode ser analisada como uma manifestação de conflito entre a imaginação e racionalidade, resultando na rejeição da fantasia e na fixação apenas do real. 10ª questão, alternativa A de aprovação. B me diz que é coexistência de segurança e apreensão. Segurança onde tem medo. Transição do universo infantil para o adulto. Não, é tão verdade que, segundo, o texto, virou até o quê? Tese de estudo. Alternativa D, relação entre ansiedade e raiva. Não, a raiva é o medo, Influenciadoras da visão de mundo da narradora. Não, é predominância do sombrio na memória da narradora, com foco no medo, que marca aí claramente é a questão, ou melhor, é a alternativa A de aprovação. 11ª questão. Encantada pela luz das pequenas coisas, também me pegava flertando com o que estava à sombra. Observa-se o uso da figura. Perceba que eu tenho uma oposição de ideias. Perceba você que eu tenho uma contradição. Eu tenho a luz, mas eu tenho a sombra. Eu tenho a sombra, mas eu tenho a luz. Eu tenho o quê? Antagonismos. Alternativa A de aprovação. A de aprovação, antítese. Por contrapor a claridade, a escuridão, ao destacar a trajetória da narradora. Alternativa B, eufemismo, que é um abrandamento de uma notícia desagradável. Metonímia e eufemismo, agora há pouco. Em uma das questões passadas, eu cheguei a pontuar, a discutir para você. Hipérbole, exagero. Já falei mais de 1000 vezes sobre esse assunto. Exagero. Anáfora, repetição ao início do verso ou frase de uma palavra ou expressão. Então, vamos à 12ª questão. E na 12ª questão nós temos no trecho: onde quer que os olhos não alcançassem, ele estava lá. O uso do advérbio lá contribui para ressaltar a presença constante de Frankenstein, filho. O advérbio aqui está me indicando isso. Indicar um lugar físico específico? Não. Por quê? Porque muitas vezes estava na imaginação. Criar uma relação causal. Causal. Demonstrar a fragilidade da narradora? Não. Lá não indica, pois, a fragilidade. Lá é locus, é lugar. Tudo bem? Então, embora lugar, não é um lugar específico. Senão ratificaria aí a alternativa B, É enfatizar a iluminação do ambiente. Não. Então, essa daí não é pertinente no texto, até porque era um ambiente sombrio, onde o medo literalmente era dominante. 13ª questão, nós temos a estrutura narrativa do texto, além de outros elementos, é marcada por um relato cronológico de eventos reais e trágicos da narradora. Não, cronológico, eu tenho uma data, eu tenho um tempo. O tempo é da imaginação, o tempo é da fantasia. Uma mistura de lembranças pessoais e reflexões intelectuais. Uma reflexão pessimista sobre fatos da realidade, imaginação. Uma exposição técnica e crítica sobre fenômenos imaginários, técnicas. Uma argumentação analítica, argumentação num conto, onde eu relato, onde eu conto. Alternativa B de bola é a alternativa que marca corretamente a 13ª questão. Vamos nos encaminhando aí para as próximas questões, da 14ª à 16ª. E temos a Adélia Prado. Você, Adélia Prado, seja bem-vinda, minha jovem. Temos o seguinte: a oposição entre Cornélia e Adélia nos primeiros versos indica, veja só você, grande desejo. Eu não sou matrona mãe dos Gracos, sobrenome de uma família da antiga República Romana, Cornélia. Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Faço comida e como. Aos domingos bato o osso no prato para chamar o cachorro e atiro os restos. Quando dói, grito ai. Quando é bom, fico bruta. A sensibilidade sem governos. Mas tenho meus prantos, claridades atrás do meu estômago humilde e fortíssima voz para cânticos de festa. Quando escrever o livro com meu nome. E o nome que eu vou pôr nele, vou com ele a uma igreja, a uma lápide.
a um descampado para chorar, chorar e chorar. Reguintada e esquisita como uma dama. A oposição entre Cornélia e Adélia nos primeiros versos indica a exaltação da maternidade como única função da mulher. Não, até porque você vai perceber que ela faz tantas coisas, né? Defesa da submissão feminina, não. Ela é resistente, ela é forte. Identificação da poetisa com as figuras da antiguidade, não, ela não se identifica. Ela faz oposição. Valorização da tradição clássica em relação à modernidade, mas não mesmo. A alternativa é rejeição da visão idealizada, fantasiada, romantizada da mulher como símbolo de nobreza. 15ª questão, temos a repetição do verbo ser com a forma é, ou seja, terceira pessoa de singular. Eu sou, tu és, ele é. No verso, sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia, constitui uma estrutura sintática que representa uma construção pleonástica, repetitiva, né? Subir para cima, descer para baixo, típica da norma culta, usada para reforçar a formalidade da escrita, não. Uma licença poética que acaba comprometendo a coesão do texto por repetir desnecessariamente o verbo, também não. Né? O que é licença poética? É quando você tem a permissão, tem a licença de transgredir as regras. Né? Isso é muito pertinente num texto de pegada literária. Alternativa C, o uso antigo de uma linguagem poética brasileira remetendo à tradição clássica da literatura. Também não. Né? Pelo contrário, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma linguagem coloquial, informal, uma marca de oralidade, que reforça a identidade da voz poética, aproximando-se da fala cotidiana. Então, temos aqui o que marca corretamente, a alternativa D de Deus, D de dedicação. 16ª e última questão, no verso a sensibilidade sem governo, a expressão sem governo, ela indica a maneira como as sensibilidades se apresentam no poema. Tudo bem? Sem governo, não tem muitas vezes domínio sobre aquilo que acontece, apesar da boa vontade de fazer com que as coisas de fato e verdadeiramente aconteçam. E é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Desejo a você uma excelente prova, rumo à aprovação. Farias Brito, multiplicando conhecimento e, é claro, fazendo por si a sua aprovação uma realidade. Forte abraço, valeu, bye bye.